No tumultuoso cenário da América Central, meados do século XX, poucas entidades políticas projetam um contorno tão alongado quanto a dinastia Somoza da Nicarágua. Uma complexa rede de poder, negócios e métodos maquiavélicos, fundada pelo patriarca Anastásio Somoza Garcia e continuada por seus 2 filhos, Luís e Anastásio. Anastásio Somoza, o filho mais novo dos irmãos, foi o último da sucessão e o único que permaneceu vivo, para ver o fim do seu rico império, com o qual governaram por mais de 40 anos, trazendo desenvolvimento econômico e conflitualidade política, enquanto se tornavam a família mais abastada da América Central. Tudo possível graças ao apoio inabalável dos Estados Unidos, país que várias vezes ocupou militarmente a Nicarágua e que deixou o Somoza como sua família de confiança no país. Hoje conheceremos a vida de Anastásio Somoza de Baile, o filho mais novo e o último dos Somoza a governar a Nicarágua. Saudações, Reinaldo Carrillo, na A Nova Enciclopédia. Convido-os a curtir, comentar, compartilhar este vídeo. Anastásio Somoza de Baile nasceu em León, Nicarágua, no dia 5 de dezembro de 19... Seu pai, também chamado Anastásio Somoza. Naquela época, ele era um grande proprietário de terras de café de boa posição econômica. Ainda não havia se tornado general e presidente da Nicarágua, do que falaremos mais tarde. Sua mãe, por outro lado, também da socialite, foi salvadora de bailes em casa. Por parte materna e paterna, Anastásio descendia de importantes personalidades da sociedade nicaragüense, desde senadores, proeminentes, proprietários de terras, médicos célebres, um bisavô que foi presidente do país, até importantes capitães do tempo em que a Nicarágua fazia parte do Império Espanhol. O jovem Anastásio, apelidado de Tachito por seu pai e amigos, mais tarde atingiu 1,90 m de altura. Ele frequentou o ensino fundamental na Nicarágua e em 1936 começa sua longa e próxima relação com os Estados Unidos. Ao estudar na escola San Léo da Flórida e depois junto com seu irmão mais velho, Luís Somoza, estuda na Academia Militar de La Salle, em Long Island, Nova York. Desde a proclamação da República da Nicarágua em 1856, o país foi centro de disputas políticas internas entre liberais e conservadores, bem como centro de interesse para as potências coloniais, especialmente dos muito próximos Estados Unidos, país que desde a doutrina Monroe se assumiu como protetor e hegemônico de todo o continente americano. Após a recusa do governo liberal nicaragüense em conceder aos Estados Unidos a construção de um canal interoceânico na Nicarágua e a rejeição desse mesmo governo em entablar novos empréstimos com capitais dos Estados Unidos. A potência norte-americana ocupa militarmente a Nicarágua em 1911, transformando-a numa espécie de protetorado. As tropas dos Estados Unidos abandonam o país em 1933, mas deixam instituída a Guarda Nacional, que seria o órgão que manteria o controle do país. E no comando da Guarda Nacional, deixaram um homem de confiança para Washington, na Nicarágua, a Anastásio Somoza Garcia, o pai do nosso protagonista. No comando da Guarda Nacional, Somoza pai foi acusado de ser o autor intelectual, em 1934, da execução de Augusto Sandino, o famoso guerrilheiro nicaragüense que enfrentou a ocupação estadunidense. E não deixa de ser notável mencionar que tanto Sandino quanto Somoza pai eram membros da maçonaria. Enquanto Anastásio filho estudava nos Estados Unidos, seu pai diligentemente consolidava o poder em seu país natal. Tornou-se líder do Partido Liberal Nacionalista e organizou um golpe militar contra seu tio político, o então presidente Juan Bautista Sacasa. Para 1937, nomeado pela Assembleia Legislativa, Anastásio Somoza pai assume formalmente como presidente da Nicarágua, iniciando assim uma dinastia familiar que duraria mais de 40 anos. Enquanto isso, após o ensino médio, Tachito entraria na famosa Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos. 3 de julho de 1943, graduando-se como engenheiro dessa prestigiosa instituição em 1946. No ano seguinte, com apenas 22 anos de idade, Anastásio filho seria nomeado pelo seu pai como inspetor-geral da Guarda Nacional da Nicarágua. Ao retornar para a Nicarágua,
Tachito começa a assumir o controle de vários negócios da família. Como presidente, com grande habilidade e inescrupulosa para negócios, Anastácio Somoza pai consegue que durante os anos 40 e 50, os Somoza se tornassem a família mais rica da América Central. Para o 10 de dezembro de 1950, Anastácio filho se casaria com sua prima, Jope Portocarrero de Baile, com quem teria 5 filhos. Residiram um tempo em Nova York, onde Anastácio filho também se formou como piloto. Mas decidem voltar para Nicarágua quando o pai dele diz que vai concorrer novamente à presidência e que precisa dele no país. O general Somoza pai foi presidente entre 1937 e 1947 e entre 1950 a 1956, até que um poeta opositor lhe acertou 4 tiros, causando sua morte. Com o aval dos Estados Unidos, a quem sempre foi servil, Somoza pai governou como autoridade única enquanto mantinha formas democráticas. Eram feitas eleições e havia um congresso, cuja presidência seria ocupada durante este período pelo filho mais velho de Somoza pai, chamado Luiz Somoza. Durante o governo do primeiro Somoza, o comércio e a indústria cresceriam notavelmente e boa parte da infraestrutura da nação seria modernizada. Paralelamente, Manágua, a capital da Nicarágua, se tornaria a cidade mais próspera e turística da América Central. No entanto, grandes setores da população continuavam vivendo em condições precárias. Com o assassinato de Anastácio Somoza pai, seus filhos herdariam uma fortuna de $200 milhões daquela época, fortuna que triplicariam nas décadas seguintes. O poder na Nicarágua era uma questão familiar na qual os sobrenomes se repetiam constantemente. Ao morrer Somoza pai, seu filho mais velho, Luiz Somoza, sendo presidente do Congresso, assume como presidente da República para terminar o período de seu pai, até 1957. Esse mesmo ano, Luiz Somoza seria eleito para seguir no cargo de presidente, enquanto seu irmão mais novo, Tachito, ostentava o cargo de chefe-diretor da Guarda Nacional. Durante sua presidência, a política de Luiz Somoza manteria o desenvolvimento econômico e social que o país vinha mostrando sob o comando de seu pai. No entanto, os opositores ao somocismo cresciam e seu mandato estava cheio de protestos e rebeliões armadas contra ele. Luiz Somoza governaria até 1963, e os últimos anos de sua presidência foram carregados de conflitos, prisioneiros políticos, repressão e censura. Com a chegada de Fidel Castro ao poder em 1959, em Cuba, começa uma tentativa de Havana de desestabilizar o governo da Nicarágua. Por sua parte, os antigos grupos guerrilheiros nicaragüenses comandados por Augusto Sandino continuaram existindo e mudando ao longo do tempo durante o somocismo, até que vários deles se constituem no início dos anos 60 no Frente Sandinista de Libertação Nacional. E agora, apoiados por Havana, intensificam suas operações armadas contra o regime de Luiz Somoza. Ao mesmo tempo, a oposição ao somocismo, que inicialmente era majoritariamente liberal, começa a ser ofuscada pela oposição abertamente marxista e comunista. Para 1963, Luiz Somoza deixa a presidência, mas tanto ele quanto Tachito continuariam conservando o poder. Como chefes da Guarda Nacional e chefes dos novos presidentes que eram servis a eles. Para 1967, ante a fraqueza de saúde de seu irmão mais velho para se candidatar novamente à presidência, Luiz apresenta seu irmão Anastácio Somoza de Baile como candidato para a eleição presidencial. Isso gera protestos daqueles que denunciavam a prorrogação de uma ditadura familiar. No meio de uma campanha agressiva contra a oposição, composta por conservadores descontentes com o somocismo, socialistas e liberais. Campanha na qual até mesmo as forças do governo acabam com a vida de mais de 100 opositores em uma manifestação. 2 semanas antes da eleição, Anastácio Somoza Filho é eleito como o novo presidente da Nicarágua. O governo do mais jovem do Somoza se constitui em um momento em que ele detinha a batuta em questões de transferência pacífica de poder e democracia. A Venezuela com seu nascente bipartidarismo, que com seus vastos recursos monetários e diplomáticos. A Venezuela juntou-se, junto a governos como o do Panamá, Colômbia, União Soviética, Estados Unidos e Cuba,
para interferir na política de outros países da região, entregando dinheiro, legitimidade e armamento a grupos políticos regulares e insurgentes. Mas sobre isso voltaremos depois. Com sua eleição, Somoza torna-se presidente enquanto era chefe da Guarda Nacional, obtendo uma base de poder incontestável na Nicarágua. Seu governo manteve uma política econômica voltada para o investimento privado e durante sua presidência o produto interno bruto duplicou. Nesses anos, importantes conglomerados financeiros americanos se instalaram no país, tais como Bank of America, Chase, Manhattan Bank e outros órgãos dessa magnitude. Enquanto a família Somoza controlava, de forma direta ou indireta, mais da metade do setor privado da Nicarágua. Ao mesmo tempo, reformas trabalhistas da época foram impulsionadas, concedendo certas vantagens nas condições de trabalho. Foram abertos importantes centros médicos, educativos e culturais, e o trabalho social teve como fachada a esposa Anastácio. Além disso, o turismo aumentou notavelmente nesses anos. No entanto, foi denunciado que o gasto público em questões sociais era muito baixo para todas as carências que a população ainda tinha. Foi denunciado, por exemplo, que para 1970, mais da metade da população era analfabeta e menos de 30% das crianças tinham mais de 6 anos de escolaridade. Além disso, foram reportadas condições sanitárias inferiores à média em outros países da região, com mais da metade da população sem acesso à água potável e apenas 10% com atendimento médico adequado. Anastácio Filho enfrentou a oposição de vários setores do país. Uma parte importante desta oposição veio de setores do clero católico, formado por padres jesuítas com afinidades ideológicas para a oposição marxista e entusiasmados com as ideias da teologia da libertação. Simultaneamente à oposição não armada, havia uma oposição armada que lançava ataques que deixavam centenas de mortos e, em retaliação, os militares de Somoza deixavam centenas de mortos a mais. Somoza e sua família visitaram Nixon e o imperador Hirohito. Por outro lado, Tashito começa um relacionamento extraconjugal com Dinora Samson, que quebra o protocolo social. Mostra gastos suntuosos e cria escândalos e falatórios entre a elite nacional pela influência que chegou a ter sobre as decisões de Somoza. Em 1971, o período presidencial de Tashito concluía. Então, em 1972, o Partido Liberal Nacionalista e o Conservador concordam em eleger uma Assembleia Constituinte para eliminar as restrições à reeleição presidencial. Portanto, no 1º de maio de 1972, Somoza deixa a presidência nas mãos de uma junta ou triunvirato. Porém, ele segue como líder da Guarda Nacional e do partido. Enquanto isso, a oposição não armada, liderada por Pedro Joaquim Chamorro Cardenal, e seu jornal La Prensa, alimentavam o descontentamento, denunciando a desnutrição, o acesso à saúde, o analfabetismo e a falta de moradias. Da Igreja Católica, o arcebispo Miguel Obando e Bravo escrevia cartas criticando o governo. Em 23 de dezembro de 1972, um terremoto devastou Manágua, deixando cerca de 10 mil mortos e aproximadamente 50 mil famílias desabrigadas. Depois, o terremoto e elementos da Guarda Nacional juntam-se aos saques dos poucos negócios que restavam em Manágua. Por sua vez, o governo, controlado de facto por Somoza, recebe ajudas internacionais que foram gerenciadas de forma arbitrária por sua família e a Guarda Nacional. Neste contexto, além disso, Anastácio Somoza Filho é reeleito para a presidência em setembro de 1974, mas era um Somoza mais enfraquecido que o do primeiro mandato. Em simultâneo, os guerrilheiros sandinistas se fortaleciam com o apoio dos padres jesuítas e o apoio de Fidel Castro em Cuba, de Carlos Andrés Pérez na Venezuela e da União Soviética. Portanto, intensificam campanhas de violência, de fascismo e de desestabilização em uma guerra de desgaste. A Guarda Nacional respondia com toque de recolher, censura à mídia, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados. Como prova, o estado de conflito que se vivia. Poucas semanas depois de Anastácio Somoza Filho assumir a presidência, um comando do Frente Sandinista assaltou a casa do ministro da Agricultura e sequestrou vários membros do gabinete. Com a mediação do arcebispo de Manágua, os guerrilheiros conseguiram a libertação de 8 presos sandinistas, incluindo o futuro presidente Daniel Ortega.
assim como 8 milhões de dólares, a publicação em meios de massa de suas denúncias e um avião para ir a Cuba. Em resposta, Somoza implementa o estado de sítio e a censura da imprensa, que duraria até 1977. O filho mais velho de Tachito, também chamado Anastásio Somoza Portocarrero, se tornou a mão direita de seu pai. E mais de um pensava que em pouco tempo estaria pronto para a sucessão dinástica. Mas no final dos anos 70, a fortuna de Somoza era inestimável. Especulava-se que estava entre 500 e 1.000 milhões de dólares. Desde centenas de propriedades e negócios na Nicarágua até importantes empresas nos Estados Unidos e vários países da Europa. Na área de imóveis, hotelaria, serviços, extração de ouro e exploração de recursos naturais e minerais como o petróleo. Para infortúnio de Somoza, a política externa intervencionista dos Estados Unidos começou a enfraquecer após a Guerra do Vietnã. Depois, surge um movimento de opinião pública norte-americano a favor do isolacionismo, fazendo com que, por exemplo, nações pequenas como a Nicarágua deixassem de ser consideradas como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Em vez disso, eles olharam para a região centro-americana e caribenha como um laboratório de novas ideias políticas. Tais atitudes foram as de Jimmy Carter, na Nicarágua, entre 1977 e 1978. Quem, com seu secretário de Estado, abandonou pela primeira vez a longa trajetória americana de apoiar o regime somocista e os setores deste país que lutavam contra o comunismo. Durante outubro de 1977, um grupo de proeminentes empresários e acadêmicos nicaragüenses, conhecido como Os 12, se reuniram na Costa Rica e formaram uma aliança antissomozista. Os 12 fortaleceram a Frente Sandinista, ao insistir na representação sandinista em qualquer governo posterior a Somoza. Este crescente conflito, que indicava uma possível guerra civil, acentuava a fuga de capitais na Nicarágua. Ao mesmo tempo, a diplomacia venezuelana pressionava para que os órgãos multilaterais não aprovassem novos empréstimos para o regime do Somoza. Após mais de 40 anos em que a família Somoza havia conduzido os destinos da Nicarágua, os apoios tradicionais que teve durante essas décadas começam a se perder. No meio da repressão aos dissidentes do somocismo, a oposição e a resistência armada se consolidavam. O ato final da queda da era Somoza começou em 10 de janeiro de 1978, quando Pedro Joaquim Chamorro, uma das principais figuras da oposição, foi assassinado. A oposição responsabilizou o presidente e seus guardas pelo homicídio, o que provocou manifestações massivas contra o regime. O episcopado da Igreja Católica na Nicarágua emite uma carta pastoral muito crítica ao governo e aos partidos da oposição. Pedem todos em uníssono a renúncia de Anastásio Somoza de Baile. Em 23 de janeiro de 1978, uma greve nacional é iniciada, envolvendo os setores públicos e privados. Anastásio Somoza de Baile, por sua vez, afirmava que sua intenção era permanecer no poder até o final de seu mandato presidencial, em 1981. A estagnação fez com que, em menos de 2 semanas, a maioria das empresas privadas decidisse suspender a participação na greve. No entanto, a guerrilha do Frente Sandinista lançou uma série de ataques severos em todo o país. Mas a Guarda Nacional, melhor equipada, conseguiu manter por enquanto a superioridade militar. Os ataques indiscriminados contra elementos da população civil, que abrigavam os insurgentes, e os excessos por parte dos membros da Guarda Nacional mancharam ainda mais a imagem internacional do governo de Somoza. Em fevereiro de 1978, o governo dos Estados Unidos suspende toda a ajuda militar ao governo nicaragüense. Além de ter retirado o apoio político e diplomático, obrigando Somoza a comprar armas e equipamentos no mercado internacional. Israel, que recebia dinheiro do Somoza desde sua criação, foi pressionado por Jimmy Carter a não vender armas para a Nicarágua. A economia da Nicarágua seguia em declínio, com maior fuga de capitais, falta de investimento, inflação e desemprego. Até maio de 1978, 4 facções da heterogênea oposição nicaragüense se unem para criar a Frente Ampla de Oposição, para assim tentar pressionar o presidente Somoza a uma solução negociada para a crise.
O Frente Sandinista não estava representado na frente ampla de oposição, mas os laços entre os guerrilheiros e o resto era impossível de negar. Então, eventualmente, o Frente Sandinista formaliza sua participação na frente ampla, criando o Movimento do Povo Unido, que incluía os grupos de esquerda mais visíveis e abertos, entre sindicatos, organizações estudantis e partidos comunistas e socialistas. 22 de agosto de 1978. Um grupo de guerrilheiros tomou o Palácio Nacional e manteve quase 2.000 funcionários e membros do governo do Congresso como reféns durante 2 dias. A crise foi resolvida em 2 dias de negociação, e os resultados dessa negociação favoreceram a insurreição e arranharam ainda mais a imagem do governo somocista. A tomada do palácio energizou a oposição. A humilhação da ditadura também afetou a moral dentro da Guarda Nacional, o que obrigou Anastácio Somoza de Baila a substituir muitos de seus oficiais para prevenir um golpe de Estado. No final de 1978, o fracasso do Frente Amplio em obter uma tentativa de solução negociada melhorava a posição do movimento de insurreição armada. Em outubro, os 12 se retiraram do processo de negociação quando o Frente Amplio persistiu em buscar um arranjo negociado com Somoza. O movimento armado, enquanto isso, ganhava força e os combates aumentavam. A Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas emitem resoluções condenando o governo da Nicarágua. Em dezembro de 1978, o Frente Sandinista se fortalece ainda mais quando a mediação cubana leva a um acordo entre as 3 facções do Frente Sandinista, que consegue que em março de 79 finalmente se consolide um Frente Sandinista unido. Os sandinistas, armados até os dentes, começam uma ofensiva em maio, à medida que a Guarda Nacional perdia o controle de muitas partes do país. Em junho, na Costa Rica, Daniel Ortega, Violeta Barrios de Chamorro e outros elementos opositores montam um governo no exílio, que foi reconhecido por Panamá, Venezuela e Cuba. Com o domínio virtual que os sandinistas tinham de uma parte da Nicarágua, com exceção de Manágua, e o isolamento político e militar, Anastácio Somoza começa a considerar seriamente a renúncia. Os sandinistas comprometem-se, por sua vez, a formar um governo democrático e plural. Somoza finalmente renuncia, no 17 de julho de 1979, à presidência da Nicarágua. Entrega o poder a Urculo e entra num avião com quantidades enormes de dinheiro, os caixões de seu pai e de seu irmão, e embarca para Miami. Mas lá, Jimmy Carter nega-lhe asilo político, então ele continua seu exílio para o sul, sob o abrigo do paraguaio Alfredo Stroessner, onde compra uma fazenda e uma casa em Assunção. Enquanto isso, na Nicarágua, os sandinistas derrubavam pelo uso da força o governo de Urculo e assumiam o poder em meio a saques violentos, no que restava de Manágua. Pouco menos de um ano depois, aos 54 anos de idade, Somoza sai de sua mansão em La Asunción, em 17 de setembro de 1980. Um comando formado por 4 homens e 3 mulheres treinados em Cuba monta uma manobra elaborada com um ataque de foguete Rocket Propelled Grenade 7 contra o Mercedes blindado de Somoza, que requer 2 detonações de foguete e não menos de 60 disparos de armas semi-automáticas. Para terminar com a vida de Anastácio Somoza de Baile, ao olhar para trás neste tumultuado período da história centro-americana, é importante lembrar o papel que a dinastia Somoza e Anastácio Somoza de Baila desempenharam, em particular na configuração do cenário político da região. Após o fim do Somoza na Nicarágua, viria um período não menos conflituoso e violento. Atualmente, a Nicarágua segue sob o comando dos sandinistas. As últimas palavras da carta de renúncia de Somoza diziam: "Lutei contra o comunismo e acredito que quando a verdade vier à tona, a história me dará razão." O reinado dos Somoza passa para a história como um de paz com mão firme em um país violento, onde as guerrilhas políticas eram normais durante o século XX. Hoje, alguns também recordam o desenvolvimento econômico trazido pela estabilidade somocista. Os Somoza sempre contaram com o apoio do governo dos Estados Unidos, que apoiou o regime somocista com o argumento da luta contra o comunismo, em uma região estratégica para a potência norte-americana. Alguns hoje veem os Somoza como uma família tirânica que se apoderou do país.
enquanto outros os veem como aqueles que conseguiram dar estabilidade e desenvolvimento à Nicarágua sem sucumbir nos processos democratizadores eleitorais. Espero que tenham curtido o vídeo, falou Reinaldo Carrillo. Bem-vindos à Nova Enciclopédia, sigam-nos no Instagram ou a Nova Enciclopedia. Colaborem conosco em nosso Patreon e deem um gosto neste vídeo, compartilhem, deixem seus comentários e ative o sino para as notificações.